Amém. Atos 8, a partir do 26, a história de Filipe e o eunuco etíope diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia ao profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse: Entendes tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Amém. Irmãos, tem tantas lições nesse pequeno texto. Uma lição preciosa que nós temos está no verso 29. Qual é a lição? E disse o Espírito Santo. Esta lição é fantástica. Amém. Porque tem gente por aí dizendo: mas Deus fala. Como é que Deus fala? Ele fala? Fala. Quer saber como que ele fala? Pergunta e aguarda a resposta. Você vai descobrir como é que ele fala. E tem mais. Ele fala de uma multiforme, ou seja, maneiras infinitas Deus tem de falar, porque ele é infinito nos seus atributos. Ele é insondável. Esta é uma grande lição. Você vê que Filipe, um servo de Deus, ele ouviu a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo mandou ele ir para um lugar. E ali ele foi ao encontro de um cidadão que estava sedento. E quando o homem lia um texto, não compreendia, o Espírito Santo justamente levou Filipe até lá para fazer uma pergunta. Você está entendendo o que você está lendo? E o homem era superintendente. Esse homem devia ser tipo um Daniel, letrado, porque o cargo que ele tinha era um cargo tremendo. E ele diz: não dá para entender isso aqui. Aí ele vai dizer assim: de quem esse profeta está falando? Dele mesmo ou de algum outro? E Filipe começa por ali e chega ao ponto que o homem diz assim: eis a água, o que impede que eu seja batizado? Por quê? Porque a revelação, o entendimento da Escritura lhe foi aberto ao Espírito. Então ele quis cumprir os propósitos que a Escritura revela, que Filipe apresentou diante dele, que Jesus é o cordeiro mudo levado ao matadouro e não abriu a sua boca. E esse homem seguiu o seu caminho feliz da vida. Depois vai dizer, lá no verso 33, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, né? Humilhação e julgamento. Mais duas lições que dariam para a gente discorrer muita coisa, mas ele segue e diz assim: e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Esta é uma repetição do texto de Isaías. Aqui não está escrito que o etíope lia Isaías 53, verso tal. Por quê? Porque a Bíblia originalmente não tinha nem capítulo e nem versículo. Senão, certamente, o escritor aqui de Atos, que é Lucas, teria especificado a situação. Mas como não existia nem capítulo, nem versículo, nem subtítulo, ele simplesmente colocou que ele lia esta parte da Escritura. E nós hoje sabemos que é Isaías
que modernamente foi dividido, está lá, capítulo 53. Mas, e quem contará a sua geração? Os irmãos já sabem que foi daqui que veio o nome da igreja, Geração Jesus Cristo. Quando nós buscávamos, tínhamos dezenas de nomes, e eu pensando, eu falei, não, o nome da igreja é algo muito importante, nós não podemos escolher, isso tem que ser uma revelação de Deus. E me lembrava de que Deus trocou o nome de Pedro, Deus trocou o nome de Jacó, Deus trocou o nome de Josué, Deus trocou o nome de pessoas, Deus dava nome às coisas, quando Ele tinha um propósito, quando Ele tinha uma operação. Então eu falei, não, isso não pode ser assim, nós não podemos escolher esse nome da igreja. E eu peguei, tinha dezenas de nomes escritos, nomes bonitos, várias opiniões que irmãos trouxeram. Eu peguei aquele papel, dobrei, joguei no lixo. Eu falei, não vou escolher o nome da igreja. Se Deus não escolher o nome para a igreja, vai ficar sem nome. E eu estava lendo a Bíblia, num lugar um pouquinho distante daqui, quando, sentado no sofá, eu lia esse texto, e quem contará a sua geração? Aí o Espírito Santo, que fala, como falou aqui com Filipe, e é uma voz, meu irmão, que você não esquece nunca mais. Você quer ouvir Deus? É uma voz gostosa que depois que você ouve a primeira vez, você sente uma saudade, o tempo todo você quer ouvir Deus. É algo que acontece lá dentro de você que é simplesmente maravilhoso, transcendental. Às vezes não dá para explicar muito bem, só dá para sentir mesmo. Irmão, acredite, o nosso Deus fala. Ele não é mais aquele boneco que você fazia um monte de oferendas e ele continuava olhando para você sempre na mesma posição, da maneira que foi confeccionado ficava. Não, esse Deus que nós servimos está lá no mesmo Isaías capítulo 59, não é isso? As mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não estão agravados, né? Para que não possa te ouvir, suas mãos para que não possa te abençoar. Os pecados é que fazem separação, mas Ele é um Deus vivo. Ele não, diz Jeremias capítulo 10, Ele não necessita de que o carreguem nos ombros. Isto é que é Deus. Isto é que é Deus. Um Deus que te livra, um Deus que te... Às vezes você tem até recurso financeiro para gastar em algumas coisas no ramo científico, seja lá como for, mas Deus vem e age e nem usa o teu recurso financeiro. Amém, irmão? Isso é que é Deus. Isto é que é Deus. Que Deus tremendo nós conhecemos. Então, quando o Senhor falava assim, geração Jesus Cristo, essa frase toda foi que o Espírito de Deus nos deu, geração Jesus Cristo. Só que, quando Ele nos falava esta frase, algumas coisas aconteciam na velocidade da luz dentro do meu espírito. Por exemplo, o que é uma geração? É uma descendência. Lá em Isaías está dizendo, olha, quem contará a sua geração? Porque ele foi arrancado da terra bruscamente, ou seja, ele não deixou descendente. Amém? Agora diga assim, só que eu me tornei descendência de Jesus Cristo, e eu contarei com a minha vida a sua geração. Foi isso que se traduziu do meu espírito, que a minha missão era contar a geração de Jesus Cristo, era contar a sua descendência. Como que o Espírito Santo falava conosco, em que eu ia simplesmente, isso seria suficiente, simplesmente repetir tudo que ele me dissesse. Eu não ia inventar moda, eu não ia inventar nada, eu não ia criar nada, eu apenas ia ouvir dele e repetir. E assim eu tenho procurado fazer, e até aqui nos ajudou o Senhor. E o resultado nós temos visto, o resultado está no Brasil e no mundo.
Como? Simplesmente sendo geração, descendência. Ora, ou seja, o que é uma geração, o que é uma descendência? Pense no código genético. Você não pode mudar o seu tipo sanguíneo. Isso é hereditário. Faz parte da descendência, da cadeia genética. Se os meus termos não estiverem muito bons, não tem problema, porque eu não sou cientista nem médico. Apenas eu estou procurando me fazer entender. Então, se nós somos filhos de Deus, porque diz lá o que? João 1,12, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, ou seja, eu e você, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Como filho nós temos as características, somos a geração, somos a descendência, temos a hereditariedade. Mas que hereditariedade? Uma é preciosa, e está aqui no verso 29, nós temos o Espírito Santo, aquele mesmo que em forma corpórea de pomba desceu sobre Jesus, quando em Mateus capítulo 3, ele recebia o batismo nas águas pelas mãos de João Batista. Diga, eu sou descendência de Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Agora diga assim, eu sou descendência de Cristo, e eu lembro que Cristo dividiu a história da humanidade. Se sou descendência dele, o mundo vai ter que conhecer uma era antes de mim e depois de mim, porque eu sou descendência dele. Isso está entranhado no meu sangue, no meu DNA espiritual. Amém, irmão? Amém. Você é descendência de Cristo? Amém. Então você tem que abalar o mundo da maneira que ele abalou. Jesus Cristo abalou o mundo como? Pregando mentira, falando meias verdades ou inverdades? Não, ele só se utilizou da verdade nua e crua, e esta verdade nua e crua mexeu na posição dos poderosos, a ponto de Herodes. O que Herodes tinha com Jesus? O que Herodes estava preocupado com Galileu, que nem idioma não falava um dialeto, era um povo discriminado até pelo idioma que pronunciava. E Herodes, de alguma maneira, estava enfurecido, e alguém disse para Jesus, olha, Herodes quer te matar. Mas por que será que Herodes queria matar Jesus? Um Galileu, um zero à esquerda, um Jesus ninguém lá da Galileia. Mas diz a Bíblia que ele começou da Galileia e chegou até eu e você. Ele quis alcançar uma descendência espiritual, por isso não se casou, por isso não teve filhos, por isso não constituiu uma família, porque ele não estava olhando as coisas dentro de um parâmetro de um mundo natural. Ele quis uma descendência transcendental, que adentrasse as regiões celestes para eternamente proclamar que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele queria algo mais, ele queria algo muito além. Hoje, as pessoas não estão contando a geração e a descendência de Jesus Cristo. Os seus feitos estão sepultados. As pessoas já não dizem, Deus, dá-me os dons do Espírito Santo. Descortina os meus olhos para compreender as maravilhas da tua lei. Faz a minha língua como pena de um destro escritor. Não, isso tudo já era. Deixa a Bíblia na prateleira. Quando tem, entra na igreja. Deus, me dá aí os bens da terra, me dá ouro, me dá prata, para o meu vizinho me ver passar em limusine e ficar com inveja. Não. O Galileu, esse que nos fez descendência dele, ele botou uma sandalinha de couro nos pés e atravessava as províncias. E em Marcos 5 ele encontrou um homem completamente destroçado. Ele encontrou um homem que, quando Satanás se apossou daquele homem, aquele homem teve que abandonar pai, teve que abandonar mãe, teve que abandonar os filhos, não importa a idade dos filhos.
E Jesus chegou, sabia que aquele homem estava lá, entrou num barco, chegou lá naquela província dos Gadarenos, aquele demônio cheio, aquele homem cheio de demônio veio diante de Jesus. Quando ele contemplou Jesus, caiu prostrado e disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Hoje os demônios olham para você e diz assim: que temos nós contigo? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Os demônios não dizem isso de você? Se eles não disserem, você fracassou em ser geração de Jesus Cristo. Eles têm que dizer. Quando o demônio aparecer na tua frente por algum motivo, ele tem que tremer, porque lá aqueles endemoniados, aquela legião, chegou diante de Jesus e se prostrou. E a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu sou descendência de Cristo. Não tem um demônio que fique de pé diante de mim, não tem. Porque Ele nos gerou pelo seu sangue, nos transportou para o seio do seu Filho amado. É isso que está escrito e é assim que tem que ser. Jesus foi escrevendo. Depois esse homem liberto se vestiu, que antes estava nu, andava pelos sepulcros se ferindo com pedras, clamando dia e noite, porque os demônios não deixavam sequer ele dormir, o seu corpo descansar. Estava num farrapo humano, não comia coisa decente, só comia coisa estragada, uma situação terrível. E Jesus foi lá naquele homem que para muitos era uma lama e escreveu nele uma descendência. Imediatamente aquele homem se levanta e diz assim: Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. E Jesus diz assim: não, você é tão importante, já compreendeu tanto a minha glória em tão poucos instantes, não precisa vir atrás de mim não. Volta para a tua cidade, dá testemunho para os teus de como Deus operou na tua vida e como teve misericórdia de ti. O homem chegou numa cidade chamada Decápolis, ele era de lá, e quando ele chegou lá, vestido, ereto, com postura, caminhando firme, glorificando a Deus, todos botaram os olhos nele, ele incendiou Decápolis. Era a reunião de 10 províncias, por isso se chamava Decápolis. Aquele homem tacou fogo naquele lugar de uma maneira gloriosíssima, e todos olharam: mas é você mesmo? Sou eu mesmo. Sou eu agora, remido e lavado nas palavras de um homem chamado Jesus. Ele me libertou. E dele eu não largo mais mão. Eu queria até ir atrás dele, mas ele mandou eu vim para cá. Então estou falando para vocês desse Jesus. Quando os apóstolos, quando os discípulos saíram a pregar nas regiões vizinhas, muita gente já tinha ouvido falar de Jesus, porque esse endemoniado aí, agora cheio do Espírito Santo, já tinha feito a obra. Se tornou descendência. Começou a contar a geração de Jesus, mesmo antes dele morrer. Jesus passou numa cidade, tinha 10 leprosos. Você tem ideia do que é um leproso? Tem que abandonar os filhos, tem que abandonar a família, tem que ficar desprezado. É uma coisa terrível, descomunal. E Jesus passa pelo caminho, vira para 10 leprosos e diz assim: vai, mostra-te ao sacerdote. Quando eles olham para o corpo deles, estavam curados. Infelizmente a Bíblia dá uma declaração de que só um se tornou discípulo de Jesus. Mas embora Jesus tenha feito aquilo e só um voltado, as marcas ficaram. E as marcas não ficaram tão fortes naqueles 9 que foram curados, ou nos 10 que foram curados. As marcas maiores daquele milagre de Jesus não ficou com eles, ficou comigo. Amém, meu irmão? As marcas maiores não estão com eles que foram curados, estão contigo, que hoje você pode dizer: não preciso temer a nada, porque o meu Deus pode tudo.
Ele suscitou, pelo aquele milagre, até na vida daqueles que desprezaram, suscitou você como descendência forte da palavra dele. Quem contará a sua geração? Você vai contar. Amém? Você vai se levantar, você não vai atentar para as lideranças. Geração Jesus Cristo não atenta. Amém? Amém. Fariseus, escribas, vocês são? Então, geração Jesus Cristo não está preocupado com quem tem título. Aleluia. Geração Jesus Cristo não respeita homem consagrado por mão de outro homem. Geração Jesus Cristo não se curva diante de pastor elaborado, formado por seminário. Geração Jesus Cristo reconhece uma árvore pelos frutos, porque essa é a geração que ele deixou. A árvore será conhecida pelos frutos. Está vendo fruto? Então é de Deus. Não está vendo fruto? Não é de Deus, porque somos geração Jesus Cristo. Não estamos aqui para seguir o mesmo curso da história que todo mundo vinha seguindo. Não estamos aqui para estarmos enquadrados e naquilo que as pessoas vinham se enquadrando. Não, estamos aqui para mostrar que geração Jesus Cristo é uma geração de valentes confiados na palavra de Cristo Jesus. É para isso que estamos aqui. Você vai contar a geração de Jesus com a sua vida, com os sinais, com uma vida séria, compromisso com a obra de Deus, compromisso no estudo da palavra, compromisso na oração. Por quê? Porque ele diz: examinai as escrituras. Paulo diz: tem que ser obreiro aprovado, manejando bem a palavra da verdade. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Paulo disse: orai sem cessar. Está escrito: pode muito em seus efeitos a oração de um justo. A parábola do juiz iníquo: ore em todo tempo, bata, a porta vai se abrir, Deus fará justiça. Isto é para aqueles que são descendência, geração de Cristo. Não é para todos. E aliás, Jesus já falou em determinadas partes, né? Quem pode receber esta palavra, receba. Quem não pode, não receba. Mas os sinais seguirão aos que creem. Quem contará a sua geração? Você tem contado? As pessoas já têm olhado para você e têm dito assim: não, realmente as suas atitudes são diferentes, seu vocabulário é diferente, sua palavra é diferente. Todo mundo fala, mas quando você fala, alguma coisa tem diferente. Eu gosto quando você fala. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu? Você já ouviu as pessoas falarem isso para você? É impressionante. Alguém já tirou você do meio de uma multidão falando e te levou para o canto e disse assim: olha, fala você, eu quero ouvir você falar. Você já viveu essa experiência? Se realmente você for geração Jesus Cristo, você vai viver essa experiência. Porque quando o Espírito Santo está na vida de alguém, ele funciona como um imã, meu irmão. É uma coisa impressionante. Glória a Deus. É uma coisa gloriosa. Você, com a sua vida, os frutos de Deus na sua vida, você vai contar esta geração maravilhosa que Jesus tanto ansiou constituir. Não se casou, não teve filhos, não deixou netos, nem bisnetos, nem tataranetos. A preocupação de Jesus era uma descendência espiritual, porque não adianta ter uma descendência carnal que não cumpra os propósitos de Deus, e somente a descendência espiritual, gerada pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, somente esta cumpre os propósitos de Deus. Porque em João capítulo 4, verso 24, Jesus diz: mulher, chegou o tempo e vinda é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós somos uma descendência para fazer diferença nessa terra, e chegou o tempo das pessoas olharem para você.
É a hora das pessoas olharem para você e ver que verdadeiramente a sua palavra é diferente. E tem mais, você é descendência de Cristo? Então existe uma característica: você é cidade edificada, a qual não se pode esconder. Não se pode esconder. Quer ver como não pode esconder? Jesus foi preso, e tinha um discípulo, como era o nome dele, que ficou rodeando lá? Pedro. E ele queria se esconder. Ele não queria se esconder? Ele queria se esconder, mas alguém de repente passou por ele e deu um cumprimento, shalom. No que ele abriu a boca e repetiu, alguém falou assim: tu és um deles. Eu sinto a descendência dele nos teus lábios. Tu falas como um deles. A tua fala te denuncia. Tu está impregnado dele. E Pedro tentou fugir. Não, eu não conheço esse homem. Quando o galo cantou, Pedro deve ter ficado até traumatizado. Não conheço esse homem. Mas ele conhecia. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro fez a sua declaração de amor. Antes mesmo, Pedro já tinha chorado amargamente por ter negado Jesus. Porque ele disse que ele queria o quê? Ir com Jesus até a morte. Depois a sombra desse Pedro está ressuscitando morto e curando enfermo. Ele chega lá na porta chamada Formosa e olha para um homem todo atrofiado, diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquilo ali causou um reboliço na cidade. Ele se levantou no meio da cidade e começou a pregar com uma eloquência descomunal. E as pessoas diziam assim: não pode ser, esses homens são galileus. O linguajar deles é nada, o linguajar dele não presta. Como é que pode um povinho desse influenciar uma multidão? Não é possível. Como é que pode eles falarem com essa eloquência? Aí alguém disse o quê? Eles andavam com Jesus. Ou seja, eles são descendência de Jesus. Jesus influenciou uma multidão falando o mesmo dialeto, só que tinha o mesmo Espírito. Agora diga: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Você tem a mesma unção. Eu disse a mesma, contrariando ao que os teólogos dizem. Eu digo: a mesma unção que estava sobre Cristo está sobre a sua vida. Ela se manifestará quando você compreender isto. Porque a operação de Deus é quando temos diante dele um culto racional, compreensão. Israel pereceu por quê? Faltou conhecimento. E Deus mencionou a descendência: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu rejeitarei a ti para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, que é o que se torna descendência no meio dos homens para gerar vida. Tu te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, da tua descendência. Tu esquece da minha, eu esqueço da tua. Mas nessa noite você lembrou da de Jesus, e Ele vai lembrar da sua. Ele diz assim: olha, eu decreto maldição até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam. E a pergunta está aqui, verso 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. A vida de Cristo não foi tirada da terra. Por quê? Porque Cristo vive em quem hoje? Vive em você. Aí está Cristo. Quem quiser conhecer Cristo e a verdade tem que olhar para você. Não foi isso que Pedro disse lá na porta Formosa? Ei homem, para de pedir esmola, olha para mim aqui, olha para nós, para mim, para Pedro e João aqui, olha para a gente. Nós não temos prata, não temos ouro, porque aquele que nos gerou também não tinha, mas o que ele tinha eu tenho e te dou. Em nome dele, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer diferença. O que as igrejas, o que o mundo esqueceu de contar,
nós temos que relembrar e pagar o preço e apostar a vida. Amém, irmão? Então que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.